Bom, pessoal, bem-vindos aí à aula do sistema respiratório. A gente vai falar um pouco hoje sobre o sistema respiratório, mas primeiro a gente vai entender o que a gente vai abordar na nossa aula, né? Então a gente vai falar um pouco sobre anatomia, sobre volumes e capacidades pulmonares, como que ocorre a ventilação, como a gente faz para avaliar a eficácia ventilatória. Também vamos falar sobre a difusão dos gases e a regulação da ventilação, tá? Mas isso tudo a gente vai falar aula por aula, tudo divididinho, tá? Então, primeiro, vamos falar sobre anatomia, tá? Falando um pouco sobre anatomia, mas antes de falar da anatomia, vamos falar, entender, né, o que é o sistema respiratório e a função dele, né? O metabolismo das nossas células, o metabolismo aeróbico, ele depende de suprimento contínuo de oxigênio e de nutrientes do meio externo para acontecer. Tá? Além disso, o sistema respiratório ele tem função também de remover o dióxido de carbono. Ou seja, continuamente o meu sistema respiratório ele precisa captar oxigênio e remover dióxido de carbono para que as minhas células funcionem bem. Tá? Como assim? Não entendi. Se a gente for analisar aqui o metabolismo aeróbico, o sistema de produção de ATP nas nossas células, tá? E a gente for analisar a principal via, que é a via glicolítica, tá? A glicose ela é quebrada em diversas moléculas diferentes, onde a gente tem a produção de ATP e de outras fontes de energia também, tá? E a glicose ela é quebrada em piruvato e ela passa pelo ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, tá? Ainda para a produção de ATP. E depois desse processo todo, a gente ainda tem mais formação de ATP pelo sistema de transporte de elétrons, ou sistema, a cadeia transportadora de elétrons, tá? Mas se a gente for analisar de perto, né, a gente percebe que nesse ciclo do ácido cítrico a gente tem a formação de CO2 no meio dele, tá? Então, no meio do ciclo de Krebs é onde a gente tem a formação de CO2, e esse CO2 precisa ser removido pelo sistema respiratório, né? Além disso, aqui na cadeia transportadora de elétrons, né, para a produção de ATP, a gente tem a necessidade do oxigênio se ligando à molécula de hidrogênio para poder formar água, uma molécula de água, né? Então aqui na cadeia transportadora de elétrons, a gente precisa do oxigênio justamente no fim da cadeia transportadora de elétrons para poder se juntar ao íon hidrogênio e formar água. Né? Então, a gente tem a formação de CO2 e tem a necessidade do oxigênio aqui para a produção de ATP nas nossas células. Então, é para isso que o sistema respiratório capta oxigênio e remove o CO2 do nosso corpo, certo? Além disso, o sistema respiratório ele tem por função as trocas gasosas entre a atmosfera e o sangue, então essa é a função principal dele. Então, o corpo ele traz oxigênio lá para a cadeia transportadora de elétrons e o sistema circulatório distribui para os tecidos. Além disso, ele elimina o CO2 que é produzido durante o metabolismo aeróbico. Além disso, o sistema respiratório ele também tem a função de regulação homeostática do pH do nosso corpo. Como assim? Os pulmões, eles podem sim alterar o pH do nosso sangue, pessoal, mas como? Retendo ou eliminando seletivamente o CO2. Então, o CO2, ele é uma molécula que fornece íons e hidrogênios para o nosso meio, tá? Isso a gente vê também na aula de distúrbio hidroeletrolítico, de distúrbio ácido base, na verdade, tá? E esse CO2 aqui, ele fornece íons de hidrogênio para o nosso sistema. Quanto mais hidrogênio no sistema, mais ácido esse meio fica. Então, os pulmões eles conseguem sim regular o nosso pH por meio da retenção ou eliminação seletiva do CO2, tá? Mas isso a gente vê em outras aulas. Além disso, o sistema respiratório ele protege contra patógenos e substâncias irritantes que são inaladas, tá? Então, a gente tem mecanismos de defesa como, por exemplo, a tosse, o espirro, que eliminam substâncias que podem ser potencialmente nocivas, e também no nosso sistema respiratório ele é todo coberto por muco, que faz o aprisionamento aí de bactérias e outras substâncias para que a gente simplesmente não morra, né? Então, o sistema respiratório ele também tem essa função de proteção do nosso corpo. Além disso, processo de vocalização, né? Então, lá no fim do trato respiratório superior, a gente tem as cordas vocais, por onde passa o ar e a gente consegue vocalizar, tá? Então, o sistema respiratório, a gente tem, né, três tipos de trocas diferentes no nosso sistema respiratório.
A primeira troca que a gente tem é a troca do ar atmosférico que entra para dentro dos pulmões, né? Então, é o processo de entrada e saída de ar do meio externo para os seus pulmões. O segundo tipo de troca que a gente tem é a troca do oxigênio que está no pulmão para o sangue, né? Então, é isso aqui, ó, o oxigênio saindo do pulmão e indo para o sangue, que se torna um sangue arterial. Ele é conduzido para o ventrículo esquerdo e é então bombeado para o resto do corpo. E a partir dessa segunda troca, a gente vai para a terceira troca, que é a troca do oxigênio que está no sangue para as células. Então, o sangue ele foi bombeado para o resto do corpo e lá nos tecidos, esse oxigênio ele vai sair do capilar e ir em direção às células. Né? Então, são os três tipos de troca que a gente tem no nosso sistema respiratório, ok? Falando propriamente aqui da anatomia agora do sistema respiratório, a gente consegue dar uma olhada no trato respiratório macro, dividir aqui o pulmão. Então, vamos dar uma olhada aqui primeiro na parte macro. Né? Então, na parte macro, a gente consegue ver os componentes que formam o trato respiratório. Então, a gente pode dividir o trato respiratório em trato respiratório superior e trato respiratório inferior, tá? O trato respiratório superior, ele é composto pela cavidade nasal, a boca e as estruturas da língua e da faringe. A faringe, que é um órgão, é uma estrutura, na verdade, né? Que é parte aí tanto do sistema respiratório quanto do trato digestório, né? Além disso, a gente tem também a laringe, e aqui na região da laringe a gente tem as cordas vocais, tá? Percebam que o esôfago ele passa por trás aqui do trato respiratório. Então a traqueia está aqui, o esôfago está passando por trás, tá? Então, aqui na laringe termina o trato respiratório superior e se inicia o trato respiratório inferior, né? Então, o trato respiratório inferior ele é formado pela traqueia, pelos pulmões propriamente dito, pulmão direito, pulmão esquerdo, tá? Aqui na traqueia a gente pode dividir em brônquios, bronquíolos terminais e os alvéolos, que estão na ponta aqui da árvore brônquica. E esse é o trato respiratório inferior, né, que termina lá nos alvéolos mesmo. Inicia na traqueia e termina nos alvéolos mesmo, né? A gente consegue ver agora, propriamente dita, a anatomia do pulmão. Então, aqui a gente tem o pulmão direito, pulmão esquerdo, tá? E o pulmão direito, ele é formado por 3 lobos, enquanto que o pulmão esquerdo, ele só tem 2 lobos, tá? A gente consegue ver aqui a traqueia também, e o pulmão, ele é dividido em ápice e base, e os lobos aqui no meio, tá? Se a gente fizer um picote aqui no meio desse pulmão, se a gente fizer um corte transversal nesse pulmão, a gente vai ter a seguinte vista, essa vista aqui, né? Então, pulmão direito, pulmão esquerdo, a gente consegue ver as estruturas do coração, então a aorta, aqui o arco da aorta, o coração, enfim, o esôfago também a gente consegue ver. Mas o que eu quero explorar dessa imagem aqui é essa região azul aqui, que circunda o pulmão esquerdo, né, no caso, e o pulmão direito, tá? O que é essa estrutura? Essas são duas estruturas, né? Então, uma estrutura mais externa, que forma a parede externa, e a estrutura interna, que forma a parede interna. Essas estruturas recebem o nome de pleuras, ou membranas pleurais, né? Então, a gente tem duas pleuras, uma pleura chamada de pleura parietal e uma pleura chamada de pleura visceral. Então, a pleura parietal é a pleura que está grudada no grau de costal, tá? E a pleura visceral é a pleura que está grudada no pulmão, no parênquima pulmonar, tá? E o que é essa pleura? Para isso, a gente vai usar essa imagem aqui. Imagina que a gente tem um balão preenchido de ar, e isso é o nosso pulmão. E a gente tem, em volta desse balão preenchido de ar, um balão preenchido de líquido. E isso é a pleura, tá? Então, a pleura, são duas membranas que revestem aqui, que recobrem o pulmão, e que é preenchido de líquido ali, então esse azul aqui dentro dessas duas membranas é líquido, tá? E que tem por função reduzir o atrito do pulmão aí durante a incursão respiratória. Então a caixa torácica ela se expande e o pulmão ele reduz, na verdade as pleuras, né, elas reduzem aí o atrito durante a inspiração, né? Então se a gente for olhar aqui o espaço aéreo do pulmão e as pleuras recobrindo esse pulmão, tá? E lá dentro um líquido pleural, tá?
E o líquido pleural, pessoal, ele é muito, muito pouco mesmo. É uma fina camada, muito fina. Tanto que se a gente for olhar na peça anatômica natural, a gente vai ver que a gente nem consegue ver direito o que é a pleura parietal e visceral e o líquido que recobre, a gente não consegue ver, porque é muito pouco, tá? Entretanto, em algumas situações patológicas, esse líquido acaba aumentando de tamanho, de quantidade, na verdade, que é a situação aí do derrame pleural, tá? E aqui, olhando a anatomia da traqueia e dos alvéolos, vamos olhar primeiro a anatomia da traqueia, tá? Então, aqui, a traqueia, ela se inicia depois da laringe, então aqui a gente tem a cartilagem cricóide, a tireoide e a cricoide, tá? E a traqueia, ela se ramifica em dois brônquios principais, brônquio direito, brônquio esquerdo e brônquio direito, né? A traqueia, ela é formada por esses anéis cartilaginosos, tá, pessoal? Se a gente for olhar a traqueia na peça natural, a gente vai perceber que ela parece um cano sanfonado. E isso é necessário, né? Esses anéis cartilaginosos, eles são necessários para manter a estrutura da traqueia sempre aberta. Afinal, é uma estrutura fundamental que precisa sempre estar passando ar por ali, tá? E os brônquios aqui, pessoal, descendo mais um pouco aqui, os brônquios, eles se dividem em mais 22 vezes, terminando lá nos alvéolos. Então aqui a gente tem o brônquio esquerdo, se dividindo em bronquíolos, tá? Em brônquios, na verdade, depois em bronquíolos terminais e lá nos alvéolos, né? Então, essa é a árvore brônquio, ok? E se a gente for olhar aqui, pegar esses alvéolos e der um zoom neles, a gente consegue ver a estrutura do alvéolo, tá? Então, percebam, aqui a gente tem os alvéolos todos circuncidados, todos enroladinhos aqui em estruturas capilares e venosas, tá? Em estruturas arteriais e venosas, na verdade, em capilares arteriais e capilares venosos, tá? Mas por que isso? Porque é aqui que acontece a troca gasosa. Então, percebam, aqui a gente tem a artéria pulmonar, na artéria pulmonar passa sangue venoso, tá? E a artéria pulmonar, ela chega aqui no alvéolo, circunda esse alvéolo todo e se transforma, esse sangue passa aqui pelo alvéolo, né? Esse sangue venoso passa pelo alvéolo e se transforma num sangue arterial. Transforma no sangue arterial e retorna para a veia pulmonar para voltar para o ventrículo esquerdo, né? Então isso aqui é o zoomzão que a gente consegue ver aqui na artéria, né? Além disso, a gente consegue explorar algumas outras coisas. Por exemplo, a gente consegue ver que no alvéolo a gente tem fibras elásticas. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, na asma, né, a medicação que é usada na asma, ela vai atuar bem aqui nas fibras elásticas. Então, ela é composta aí por moléculas que se ligam ao receptor beta-adrenérgico aqui nessas fibras elásticas e fazem com que essas fibras relaxem, né? Então, a medicação ela é importante nesse sentido, porque a pessoa ela vai voltar a respirar direito, né? Além disso, a gente consegue ver, se a gente fizer um corte nesses alvéolos, a gente consegue ver que eles parecem um cacho de uva, né? Então, são vários alvéolozinhos que são juntinhos. E a gente consegue ver também que aqui no sistema respiratório a gente tem vasos linfáticos que fazem a drenagem de líquido em excesso. Por que eu tenho vaso linfático aqui no alvéolo? Porque eles fazem a drenagem do líquido em excesso e quando eles falham, esse líquido se acumula nessa região e pode inclusive entrar no alvéolo, causando uma condição chamada de edema de pulmão, edema pulmonar, tá? Uma situação patológica que pode ser bem, bem grave, tá? E se a gente der um zoom no alvéolo, a gente consegue ver a estrutura interna dele, tá? Explorando o que a gente tem aqui dentro do alvéolo. Primeiro, capilares. Então, os capilares eles circundam o alvéolo, né? Então, a gente fez um corte aqui no alvéolo e a gente está vendo ele. A gente fez um corte sagital e está vendo ele aqui internamente, né? Então, os capilares que compõem os alvéolos e que fazem a troca gasosa, né, com esses alvéolos. Além disso, a gente consegue ver essas células aqui do tipo 1, que são as células principais aqui do alvéolo. Então, aqui a gente tem uma célula, outra célula, outra célula, outra célula, outra célula, célula do tipo 1, que são as células que fazem troca gasosa no nosso sistema pulmonar, tá? Além das células alveolares do tipo 1, a gente tem as células alveolares do tipo 2, que são essas células aqui grandonas que ficam aqui na periferia. Essas células elas são responsáveis por sintetizar o surfactante.
O surfactante, ele é uma substância responsável por reduzir a tensão superficial do pulmão. Se você pegar um balão, encher e esvaziar, pelo recuo elástico do balão, é natural que esse balão ele feche. Entretanto, se a gente para pensar no nosso sistema, isso não pode acontecer. A gente não pode ter o nosso pulmão fechando em momento nenhum, senão a gente para de ter troca gasosa. Então, para evitar que durante a inspiração o nosso pulmão colabe, o surfactante ajuda a reduzir um pouco essa tensão superficial, tá? Além disso, ele homogeneiza o tamanho dos alvéolos. Então, a gente tem alvéolos de tamanhos diferentes, alvéolos grandões e alvéolos pequenininhos. Agora, pensa, eu precisaria de uma quantidade diferente de ar para encher o alvéolo grandão, para abrir, né, na verdade, o alvéolo grandão, e para abrir o alvéolo pequenininho. Quantidades diferentes. Entretanto, isso o nosso sistema ele não consegue fazer. Então, para evitar e para homogeneizar o tamanho desses dois alvéolos, o surfactante ele vem para ajudar nisso também, tá? Ou seja, para mais ou menos deixar igual a quantidade de ar que vai abrir o alvéolo grandão e o alvéolo pequenininho, tá? Além disso, eu também tenho a estrutura do sistema imunológico aqui também no trato respiratório, tá? Então, macrófagosão aqui para proteger contra bactérias. E se eu der um zoom aqui entre o capilar e o alvéolo, eu consigo ver essa parte aqui. Isso aqui é extremamente importante para a gente, pessoal, para a gente entender o que o oxigênio e o dióxido de carbono eles precisam fazer para poder atravessar essa barreira. Então imagina que é como se fosse uma grande parede que o oxigênio e o dióxido de carbono precisam atravessar para poder o dióxido de carbono sair do capilar e ir para o alvéolo e o oxigênio sair do alvéolo e entrar no capilar, né? E essa membrana ela é formada pelo endotélio do capilar, pela membrana basal dos dois, do alvéolo e do capilar, que são fundidas, tá? Fundidas, e também pela parede do alvéolo e o surfactante. Percebam aqui, essa fina camada azul que está aqui por fora é o surfactante. Então, é isso aqui que o alvéolo, que o oxigênio e que o dióxido de carbono precisam atravessar para poder chegar no capilar e para poder chegar no alvéolo, né? Mas aí vem uma pergunta: como que o ar ele se move para dentro dos pulmões? Então, o ar atmosférico ele tem perninhas e vai andando em direção ao seu pulmão? É óbvio que não, né? Então, como é que ele faz para se mover para dentro dos seus pulmões? Isso é o que a gente vai ver na próxima aula, tá, pessoal? Até mais!